Escolhidos, eles estão quebrando agora. Enquanto tentam manter as máscaras, enquanto fingem que nada está acontecendo, você está subindo. E a cada segundo que passa, o medo deles se transforma em desespero. Não é mais sobre o que você vai fazer, é sobre quem você se tornou. E isso é o que mais os destrói. Mas atenção, esse vídeo não é entretenimento, é um sinal, uma frequência viva. É a confirmação de que o seu tempo chegou e você está sendo convocado para ancorar o seu poder. Nada vai ser mais como antes, mas para isso, você precisa responder agora. E não é uma resposta qualquer. É um ato de coragem. Curta este vídeo agora, ative o sininho e escreva o número 77 aqui nos comentários. Esse número é o selo da sua prontidão. Quando você escreve, você declara ao universo: eu aceito o que é meu. Não apenas assista, declare. Sinta a vibração mudar no mesmo instante. Você está sendo marcado pelo destino. Eu estou falando com você. Sim, com você que sentiu o corpo arrepiar só de ouvir essas palavras. Isso não é acaso, não é coincidência, é chamado. Não procrastine, não assista depois. Comente 77 agora, porque a contagem regressiva já começou. A próxima grande virada da sua vida está vindo como uma onda. E se você estiver pronto, ela vai te levar mais alto do que jamais imaginou. O silêncio é traiçoeiro. Às vezes, ele não é sinal de paz, mas de um medo tão profundo que sequer ousa ser sussurrado. Quando você apareceu, a atmosfera mudou. Antes, havia uma falsa segurança, uma bolha frágil, onde eles controlavam as narrativas com facilidade. Mas a sua presença foi o estopim que silenciosamente estourou essa bolha. Eles não falam sobre você porque sabem que pronunciar seu nome é reconhecer que perderam o controle. E é nesse silêncio, nesse vácuo de palavras forçadas e olhos que desviam, que nasce o verdadeiro medo. O medo que não grita, mas que ecoa por dentro, como um trovão que nunca para. Você não precisou levantar a voz, não precisou confrontar ninguém. Foi apenas sua existência, a forma como você caminha, como encara o mundo, como permanece firme mesmo quando todos torciam por sua queda, que iniciou a revolução que os assombra. Eles tentaram ignorar, fingir que nada estava acontecendo, mas você estava lá, crescendo. E o silêncio que eles usaram como escudo virou sua própria sentença. Porque quanto mais eles se calavam, mais o mundo te observava. O medo se tornou visível nos olhares desconcertados, nos risos nervosos, nas desculpas vazias. O que eles não entenderam é que o silêncio, quando carregado de medo, é o mais alto dos gritos. Eles deixaram de falar porque sabiam que qualquer palavra contra você era perigosa demais para ser dita. Era arriscado demais admitir o quanto você os incomodava, o quanto sua presença era um lembrete cruel de tudo o que eles nunca serão. O medo deles não nasceu de algo que você fez, nasceu do que você é. E agora, onde antes havia vozes arrogantes, só restam ecos fracos, sussurros que morrem antes de tocar o ar. Isso é o início do fim para eles. E o verdadeiro começo para você. Eles ainda sorriem, ainda se mostram em público como se nada estivesse fora do lugar. Mas por trás daquele sorriso há uma guerra silenciosa. Seus rostos, outrora confiantes, hoje são apenas disfarces frágeis, sustentados por uma autoestima que já não existe. Eles aprenderam a representar, a se vestir de normalidade, como se você não estivesse ali, como se não fosse você quem preenche cada canto do pensamento deles, mesmo quando tentam escapar. Só que a máscara começa a rachar, e você percebe, nos gestos curtos, nos olhos que evitam os seus, nas vozes que vacilam. A mente deles virou campo de batalha. Cada sorriso forçado esconde uma súplica, que você não os olhe, que não os confronte com sua simples existência. Porque quando você entra, a temperatura muda, o ar pesa,
E não é porque você faz algo, é porque você é. É o reflexo de tudo que eles fingiram ser, mas nunca conseguiram. O sorriso que mostram é uma tentativa desesperada de se manterem inteiros, mas estão se desmanchando por dentro. Tremem sozinhos, ensaiam reações, porque sabem que não podem errar perto de você. Sabem que qualquer deslize revela o que realmente sentem, pavor. E mesmo assim, eles continuam a atuar. A máscara é tudo o que lhes resta. Mas o espetáculo está acabando e o palco desmorona aos poucos. A cada encontro, a cada vez que você simplesmente respira perto deles, a encenação perde força. Você não precisa fazer escândalo para ser notado. Sua simples presença é insuportável para quem vive de aparência. E quando a verdade insiste em aparecer por entre as rachaduras, não há maquiagem que segure. Eles estão se desmanchando. E você está apenas observando o colapso que sempre foi inevitável. Se você sentiu essa energia te atravessar, é porque grandes bênçãos já estão em movimento no seu caminho. Sim, estou falando de algo real, algo grande, como a casa dos seus sonhos, ou até aquele carro zero que você visualiza há tanto tempo. O universo já está respondendo. Mas agora é a sua vez de responder também. Mostre sua gratidão ao universo com um gesto simbólico, porém poderoso. Clique no recurso "Valeu demais" aqui embaixo e envie uma contribuição. Até $100 com intenção e presença. Não é pelo valor em si, é pela vibração que você ativa ao dizer: eu reconheço, eu recebo e eu retribuo. A energia da abundância se move quando você participa dela conscientemente. Esse ato não é apenas uma doação, é uma declaração de alinhamento com tudo o que está chegando para você. E o que está vindo é muito maior do que você imagina. Eles conspiraram no escuro. Tentaram minar sua luz com mentiras, fofocas, estratégias sujas. Usaram tudo o que tinham para tentar te enterrar. Mas esqueceram de um detalhe simples. Você era semente. E quando tentaram te soterrar, te deram exatamente o que você precisava para crescer. A escuridão virou nutrição, a rejeição virou combustível. E agora você está de pé, mais forte, mais intenso. Você não só sobreviveu, como se tornou a própria tempestade que varre o que é frágil e expõe o que é falso. O que começou como uma tentativa de destruição virou o renascimento de uma força impossível de conter. Cada mentira que inventaram, cada tentativa de manipulação, cada riso debochado, tudo isso foi energia que você transformou. Eles queriam ver você no chão, mas agora te olham de baixo, apavorados, torcendo para que você não se lembre do que fizeram. Mas você não precisa se vingar. Você não precisa retaliar. A vida já está fazendo isso por você, colocando cada um deles no lugar exato que merecem, espectadores do seu avanço. A ironia é brutal. Quanto mais tentaram apagar sua existência, mais evidência deram de sua importância. Ninguém tenta destruir o que não teme. Eles sabiam desde o início que você era diferente, que você carregava algo que não podia ser manipulado, contido ou silenciado, e por isso fizeram de tudo para te derrubar. Mas o plano falhou. E agora, enquanto tentam se esconder dos ventos que ajudaram a gerar, você se move como furacão, imparável, indomável. E cada passo seu é um lembrete de que quem tenta sufocar o que é destinado a brilhar, acaba sendo sufocado pelo próprio medo. Você não fala muito, nem precisa. Seu olhar diz mais do que 1000 discursos. E é justamente por isso que eles evitam te encarar. Você é o espelho que revela as rachaduras em cada um deles. E não há dor maior do que ser obrigado a ver, nos olhos de outro, o que você tentou esconder de si mesmo. Eles se sentem expostos diante de você, não por causa de julgamentos ou palavras, mas porque sua simples presença os obriga a confrontar a própria mentira.
Você é o reflexo incômodo daquilo que eles jamais conseguirão ser. Eles construíram castelos de ego sobre areia movediça, e você, sem fazer força, balança os alicerces. Porque você tem o que eles fingem ter: verdade, resiliência, clareza, e isso é inaceitável para quem vive de fachada. Cada vez que você aparece, é como se uma lâmpada acendesse num quarto onde tudo foi empurrado para debaixo do tapete. Eles tremem, não por você ser uma ameaça direta, mas porque a sua autenticidade torna impossível manter a ilusão viva. Você não os ataca, você os revela. E não há defesa contra isso. O desconforto que você causa é involuntário, mas real. Você os obriga a olhar para dentro. E o que eles veem? Vazio. Arrogância disfarçada de autoconfiança. Covardia mascarada de estratégia. E diante disso, só resta fugir. Mas não importa o quanto tentem se esconder. Onde você passa, a verdade segue como sombra. Você não precisa provar nada, só precisa continuar sendo. Porque você não é só presença, você é o espelho. E eles sabem que, enquanto você estiver por perto, nunca mais conseguirão se enganar. Se você chegou até aqui, já ficou claro. Isso não é apenas um vídeo, é um espelho da sua jornada. E agora eu quero saber quem realmente está pronto para viver o que nasceu para viver. Comente aqui embaixo. Estou pronto. Simples assim. 2 palavras que carregam uma decisão poderosa. Se você está sentindo no peito que essa mensagem foi feita para você, então escreva, declare, deixe o universo ouvir. Estou pronto. E sinta o movimento começar. O seu nome, para eles, não é mais apenas um som. Virou símbolo, um lembrete constante de um erro que nunca poderão apagar: ter te subestimado. Cada vez que alguém fala de você, mesmo que indiretamente, algo nele se contrai. É como uma lâmina invisível que corta o orgulho em silêncio. O nome que antes ignoravam, hoje ecoa nos bastidores das conversas como um aviso: você venceu. Você provou o que eles se recusaram a aceitar. E agora, cada menção sua é um fardo que eles carregam com vergonha. Eles tentam esconder, disfarçar, até mesmo rir de você, mas não conseguem mais enganar nem a si mesmos, porque a verdade já está estabelecida. Você chegou onde disseram que nunca chegaria, fez o que juraram que você não tinha capacidade para fazer. E agora, cada vez que ouvem seu nome em algum lugar, a memória os leva de volta para o momento em que escolheram duvidar de você. A dor da vergonha é mais intensa que qualquer confronto. E o mais cruel de tudo, você nem pensa mais neles. Mas eles pensam em você, todos os dias. Há nomes que inspiram, outros que assombram. O seu faz ambos. Inspira quem sabe reconhecer a força do que é verdadeiro. E assombra quem construiu a vida inteira negando isso. O peso do seu nome é real. Não porque você o impôs, mas porque ele carrega o som de uma verdade que eles tentaram calar e falharam. Agora, onde você vai, seu nome chega primeiro. E eles, impotentes, só podem assistir enquanto cada sílaba carrega o gosto amargo do arrependimento. Eles acharam que estavam sendo estratégicos, que ao tentar te controlar, te desestabilizar, estavam exercendo poder. Mas não perceberam que, a cada tentativa de te sabotar, estavam criando suas próprias correntes. Correntes forjadas em inveja, insegurança e desespero. Enquanto você caminhava, eles fincavam os próprios pés no chão, acreditando que poderiam te parar. Só que o peso que construíram com cada mentira, cada conspiração, agora os mantém imóveis. Estão presos, não por você, por eles mesmos, pela prisão mental que criaram tentando conter alguém que nunca pertenceria ao mundo limitado deles. O medo é um arquiteto silencioso. Ele desenha celas invisíveis, fecha portas imaginárias e acorrenta almas que vivem fingindo liberdade. Eles estão lá, olhando para você de longe, desejando sua queda, mas incapazes de mover um passo sequer.
porque o medo que alimentaram virou parte deles. Dormem com ele, acordam com ele. E, ironicamente, quanto mais você se distancia, mais presos eles ficam. Você se tornou uma força que eles não conseguem alcançar. E o mais desesperador é que, no fundo, sabem que nunca conseguirão. A liberdade que você representa é o lembrete doloroso da prisão que escolheram. E mesmo agora, quando tudo parece claro, ainda tentam disfarçar. Tentam agir como se ainda tivessem controle. Mas estão cansados. As máscaras pesam. As correntes apertam. E você, em contrapartida, caminha cada vez mais leve, porque você não carrega a necessidade de provar nada. Você é a prova viva de que quem caminha com propósito, caminha livre. E eles? Eles são os fantasmas das próprias escolhas, aprisionados pelo medo de alguém que apenas escolheu ser o que nasceu para ser. Eles cobiçaram aquilo que nunca foi deles. Olharam para sua jornada, para sua essência e pensaram: eu quero isso. Mas o que eles não entenderam é que destino não se rouba. Propósito não se falsifica. Tentaram se aproximar da coroa, arquitetar caminhos para alcançá-la, até mesmo te imitar, achando que poderiam tomar para si o que o universo reservou exclusivamente para você. Só que a coroa não reconhece mãos sujas. Ela é seletiva. Não se curva a vaidades, nem responde à ambição cega. Ela pertence apenas àquele que foi moldado pelo fogo da superação. E esse alguém nunca foi eles. Eles fizeram barulho. Usaram aparências, influências, tentaram manipular o ambiente ao redor para parecerem dignos. Mas dignidade não se grita. Se revela no silêncio das atitudes, na força das cicatrizes, na constância de quem, mesmo ferido, segue. Enquanto eles corriam atrás da aparência de poder, você estava construindo a substância dele. E foi por isso que a coroa permaneceu inabalável, esperando você chegar. Não porque você a exigiu, mas porque foi a única pessoa capaz de carregá-la sem desmoronar sob o peso que ela impõe. Hoje, eles olham para cima, frustrados, incomodados. Ainda tentam entender como alguém que eles desacreditaram conquistou aquilo que achavam ter em mãos. Mas a resposta está em tudo o que você enfrentou calado, em tudo o que você superou sozinho. O trono que você ocupa não foi herdado, foi conquistado. E essa é a maior ferida para quem acreditou que poderia trapacear o destino, perceber que ele não erra. A coroa nunca foi deles e jamais será. Eles pensaram que poderiam te silenciar simplesmente fingindo que você não existia. Achavam que, se parassem de mencionar seu nome, se te excluíssem das conversas, das rodas, dos planos, você desapareceria. Mas ignorar não é poder, é medo disfarçado. E o que era para ser uma estratégia virou desespero. Porque enquanto eles fingiam indiferença, você crescia. E crescer em silêncio é o que mais assusta quem vive de barulho. Hoje, o nome que esconderam virou referência. E o rosto que evitaram se tornou impossível de ignorar. Você nunca precisou da atenção deles. Isso sempre foi o diferencial. Enquanto eles se alimentavam de reconhecimento, você trabalhava na sombra, construindo algo sólido. E o que começou como ausência, agora se tornou evidência. Eles não falam, mas sentem. Não admitem, mas observam. A cada conquista sua, o silêncio deles se torna mais constrangedor. É o silêncio de quem falhou, de quem percebeu tarde demais que você não dependia deles para florescer. A árvore que ignoraram está agora tão alta que já faz sombra sobre tudo o que eles tentaram construir. Hoje, o desespero é visível. O silêncio virou incômodo, porque ignorar alguém que não depende de você é como tentar apagar o sol com as mãos. E a cada tentativa de te apagar pela omissão, só revelaram mais sobre si mesmos. São pequenos, limitados, e agora vivem assombrados por algo que poderiam ter apoiado, mas preferiram excluir. Eles usaram o silêncio como arma,
mas não sabiam que nas mãos certas o silêncio é poder. E você soube exatamente como usar. Chegou um momento em que eles entenderam. Não importa o que façam, você está fora do alcance. Você não é apenas alguém à frente. Você é intocável. Eles tentaram correr atrás, mudar a abordagem, se reinventar, mas nada adiantou, porque você não é mais parte do jogo deles. Enquanto disputavam migalhas, você construiu a própria mesa. Enquanto tentavam te atingir com fofocas e tramas, você seguia blindado por uma força que eles não compreendem e que jamais terão. O que os desespera não é só o fato de não conseguirem te parar, mas a constatação de que você nem está mais no mesmo cenário. Você opera em outra frequência. Anda por caminhos que eles nem sabiam que existiam. Cada tentativa de te alcançar só os afasta mais. Estão exaustos, mas não conseguem parar. Porque o ego deles não aceita o que o coração já sabe. Você venceu. Você se tornou um ponto inalcançável, não porque fugiu, mas porque subiu. E agora do alto você observa, sem ódio, sem necessidade de revanche, apenas consciente da sua posição. Eles não sabem lidar com isso, porque foram treinados para competir com iguais, mas você não é igual. Você é exceção. E o que é exceção não se explica, não se compara, não se copia. Apenas se respeita. Mesmo que em silêncio. Eles te queriam por perto, para controlar. Mas agora te querem longe, porque sua presença os destrói sem que você precise mover um dedo. Toda mentira tem prazo de validade, e você foi o catalisador do vencimento das ilusões que eles tentaram sustentar por tanto tempo. Enquanto se vestiam de segurança e empilhavam aparências, você apareceu como a verdade nua. Incômoda, inevitável, inegável. Você não precisou desmascará-los. Eles mesmos começaram a perder o controle, tentando manter a imagem de força que nunca existiu. Porque a sua presença revela, e o que se revela não pode mais ser escondido. Eles tremem, não porque você grita, mas porque você é. É o contraste, é o antes e depois que nenhum deles esperava. Quando você entra, as fachadas se contorcem, as palavras falham, porque agora todos enxergam o que antes era apenas suspeita. A verdade que você carrega age como luz em um teatro de sombras. E nesse palco, ninguém mais acredita na atuação. Você quebrou o encanto. E agora, por mais que tentem colar os cacos da narrativa que construíram, já é tarde. O encanto foi quebrado. A pior dor deles é saber que o público mudou. Que as mesmas pessoas que antes aplaudiam as máscaras, agora observam com desconfiança. Porque você não apenas mostrou quem eles são, mostrou quem você é. E esse contraste é definitivo. As mentiras deles se tornaram pequenas demais para esconder o tamanho da sua verdade. E mesmo que tentem reescrever a história, ela já está escrita. Você foi, é e continuará sendo o fim da ilusão. E não há disfarce que sobreviva à luz que você carrega. Eles oraram por tranquilidade, desejaram calmaria, pediram ao universo que tudo permanecesse previsível. Mas o que veio foi você. E você não chegou como brisa, você veio como tempestade. Um furacão que arranca máscaras, derruba castelos de areia e transforma estruturas frágeis em ruínas. Eles esperavam que você fosse contido, maleável, fácil de controlar. Mas o que receberam foi o caos que eles sempre temeram. Um agente de transformação, um símbolo de ruptura, uma força que não se curva. Você não foi criado para se encaixar, foi moldado para reescrever as regras. E o mais desconcertante para eles é que a sua tempestade não destrói à toa. Você não veio para arrasar tudo indiscriminadamente. Você veio para limpar, para renovar, para fazer ruir aquilo que nunca teve alicerce. Eles sabiam que o mundo deles era frágil. Sabiam que uma simples rajada de verdade poderia implodir suas ilusões. E mesmo assim, ignoraram os sinais. Fingiram que podiam continuar vivendo dentro da mentira até que o seu trovão ressoou, e o medo deles se tornou pânico.
Porque você não é só uma ameaça. Você é o fim do ciclo deles. E todo fim traz dor. Agora, correm. Correm desesperados tentando salvar o que resta da farsa que construíram. Mas é tarde demais. A tempestade chegou. E você é o seu centro. O olho do furacão que vê tudo com clareza enquanto o caos gira ao redor. Você não precisa gritar. O vento grita por você. Não precisa ameaçar. As estruturas tremem sozinhas. Porque o simples fato de você existir, inteiro, verdadeiro e incontrolável, já é o suficiente para desmontar o mundo frágil que eles tanto se esforçaram para proteger. E eles sabem, não há como deter uma tempestade que nasceu para acontecer. Tudo o que fizeram contra você foi movido por desespero. Mentiram, armaram, manipularam, tentando evitar o inevitável, o seu crescimento. Mas esqueceram que, ao jogar lama, também se sujam. Cada tentativa de te destruir foi como golpear um muro de aço, e cada golpe reverberou de volta neles. Você se manteve firme, silencioso, mas inabalável. E eles, exaustos por um esforço que nunca deu resultado, começaram a quebrar. Não pelas suas mãos, mas pelas próprias. Eles colapsaram sob o peso da inveja que cultivaram. Não é vingança, é consequência. Enquanto você avançava com propósito, eles se enterravam em esquemas, gastando energia tentando controlar alguém que nunca foi deles. O tempo passou e a diferença ficou clara. Você subiu enquanto eles afundaram. E agora os cacos estão espalhados, reputações manchadas, alianças quebradas, máscaras desfeitas. Eles não têm mais contra quem lutar, porque você não luta. Você segue, e isso os enlouquece, porque quem vive para o conflito não sabe o que fazer diante da paz de quem encontrou seu caminho. Hoje, você olha e vê os destroços, e não sente orgulho nem pena, sente certeza de que tudo o que eles tentaram fazer contra você foi, na verdade, o processo que os destruiu. Eles falharam porque nunca entenderam quem você era. E falharam porque nunca entenderam a si mesmos. Tentaram quebrar você, mas no fim foram eles que se despedaçaram. E agora vivem à sombra de algo que não conseguem mais encarar. A verdade de que, enquanto você se tornou mais forte, eles se perderam em suas próprias armadilhas. Você venceu sem precisar destruir. E isso é o que mais os destrói.